dia. Sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. É muito legal encontrar tantos rostos, tantas pessoas novas hoje aqui. Para você que não me conhece, meu nome é Marcelo. É um prazer para nós receber vocês aqui. Fonte São Paulo é a igreja que mora no nosso coração, é a igreja que nós acreditamos existir para inspirar a transformação a partir do Evangelho. E nós acreditamos que esse é o nosso foco e essa é a nossa função nessa cidade. E se você acredita que essa é a sua missão, você é bem-vindo a participar com a gente desse projeto. Nós queremos inspirar a transformação nessa cidade. Mas foi no dia 24 de janeiro de 2018, quando eu participava pela segunda vez de um encontro entre os homens, o primeiro encontro de homens que nós tínhamos na igreja assim que nós começamos a nos reunir. Nós não tínhamos um local, nós não tínhamos estrutura, nós simplesmente nos juntávamos em um apartamento e ali nós conversávamos, nós tínhamos um tempo de reflexão. Mas no dia 24, era durante a semana, uma quarta-feira, se não me engano, e nós nos reunimos como homens para conversar sobre como nós poderíamos crescer à semelhança de Cristo Jesus e como nós poderíamos servir juntos na comunidade. E naquele dia nós fomos até uma casa, num apartamento, na verdade, de uma das pessoas da igreja, e porque o ambiente ali era um pouco pequeno para nós usamos a parte mais alta daquele prédio para nos reunir no salão de festas, e do salão de festas eu consegui sair para uma área externa no qual eu podia olhar para a cidade de São Paulo. E como um bom millennial, dos mais velhos, do time dos mais velhos, dos millennials, eu tirei uma foto. Essa foi a foto que eu vi da cidade de São Paulo à noite. Naquele dia, eu tirei essa foto com a seguinte pergunta em mente: Senhor, o que é que o Senhor quer com alguém que é semi-macuxi, ou seja, criado no norte do Brasil, mais especificamente na cidade de Boa Vista, filho de missionários, semi-macuxi, mas também semi-caipira, porque eu nasci em Jaboticabal, na grande metrópole de Jaboticabal, que todo mundo conhece pela referência à cidade de Ribeirão Preto, que é a cidade vizinha e a cidade que as pessoas vão visitar eventualmente. O que o senhor gostaria de fazer com alguém com esse pedigree nessa cidade? Ou melhor, o que é que o senhor gostaria de fazer nessa cidade através desse projeto que o Senhor nos chamou para fazer aqui? Qual é o nosso lugar aqui? E essa é a pergunta que sempre fica na minha mente. Qual é o nosso lugar nessa cidade? O que é que nós vamos fazer aqui? Que igrejas boas existem aqui? Existem bons pregadores e outros muito melhores vocês vão encontrar, com certeza. Existem bons projetos sociais. Existem várias oportunidades nessa cidade. O que o senhor gostaria de fazer com a nossa vida, com a nossa igreja, nessa cidade? Qual é o nosso lugar aqui? E à medida que eu tentava responder a essa pergunta, eu passava a estudar mais sobre o assunto e a estudar mais a cidade. E a cidade de São Paulo sempre foi um desafio para o meu coração, porque no meu coração é muito difícil explicar a existência de tantas coisas boas e de tantas coisas ruins ao mesmo tempo. De como que nós conseguimos ver no mesmo bairro manifestações magníficas da capacidade humana e da sua criatividade, e um quarteirão à frente nós olhamos as situações de vida e o resultado de profunda maldade no mesmo ambiente. Existe uma segmentação social, existe uma fragmentação comunitária nessa cidade. Ao que parece, não existe nada que faça a cidade de São Paulo, as pessoas dessa cidade, encontrarem um ponto de contato. Mas no meu coração sempre morava o desejo de ver uma igreja que fosse esse contato, que fizesse essa relação, essa proximidade. Uma igreja que entendesse os benefícios da cidade e os desafios.
Se você voltar nas mensagens mais antigas dessa igreja que eu preguei, eu usei essa situação algumas vezes. É muito difícil para mim andar em uma cidade onde nós convivemos em paz com pessoas largadas às ruas. É muito difícil para o meu coração e para a minha mente explicar como é que nós conseguimos viver assim. Como é que o valor da vida passa tão despercebido numa cidade em que nós aprendemos a não olhar para aquilo que existe de ruim que está ao nosso redor. Quando nós chegamos na cidade de São Paulo, algumas vezes nós passamos por situações onde o nosso coração foi compungido. Mas morando aqui há algum tempo, nós temos aprendido a endurecer o coração ou talvez a não se importar mais ou não à mesma medida. Porque a sensação que eu tenho é que diante desse mundo quebrado, nós não temos encontrado oportunidades de ação. Diante desse mundo quebrado e diante dessa cidade quebrada que nós vivemos, nós não temos olhado para isso como uma oportunidade. Nós vemos que o mundo é quebrado, nós identificamos os seus problemas, nós vemos essa realidade que é dura e aflige o nosso coração. Mas qual é o nosso lugar nessa cidade? O que é que nós vamos fazer nessa cidade? E me entristece que não somente nós, como comunidade, mas a igreja, muitas vezes da cidade de São Paulo, representantes de Cristo Jesus, elas têm um profundo impacto na cidade, mas é um impacto que aparece nas mídias, é um impacto que aparece na visão arquitetônica da cidade, mas é um impacto que parece que não chega nas pessoas. Já mencionei para vocês que a cidade de São Paulo, os maiores templos, os maiores espaços dessa cidade são dedicados a templos religiosos. Existem mais igrejas grandes nessa cidade do que grandes empresas, e acredite nisso. Existem templos religiosos nessa cidade que são maiores que indústrias. Nós mudamos a arquitetura da cidade. Nós mudamos o trânsito dessa cidade aos domingos. Mas qual é o nosso lugar aqui? Qual é o nosso lugar aqui? Identificar os problemas e não fazer nada é um problema que me causa ansiedade e frustração. E era um problema que causava frustração e ansiedade para Kohelet. Kohelet partilha basicamente do mesmo problema com a gente. Ele consegue ver o mundo quebrado. E ele consegue ver a manifestação da injustiça. Mas quando eu leio Kohelet, eu fico pasmo, porque ele vê, mas ele não faz nada para resolver. Ele entende as dores, ele entende os dilemas, mas ele não oferece uma resposta. E se você abrir sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 1, nós vamos observar que Kohelet identifica 4 manifestações da injustiça no mundo. São 4 manifestações que ele vê. Mas Kohelet oferece apenas um diagnóstico. O mal está aí, a injustiça está aí. Mas nós não vemos uma resposta sendo oferecida. Aliás, para nossa frustração, nós vamos perceber que ele se faz omisso da sua responsabilidade. Como rei em Israel, ele tinha responsabilidades, mas ele identifica problemas, mas ele não apresenta soluções. Ele simplesmente, como nós, ele faz um diagnóstico correto da realidade. Vamos observar quais são as 4 manifestações da injustiça que ele enxerga no mundo. Eclesiastes capítulo 4, versículos 1 a 3. Nós vamos observar o seguinte, o nosso autor dizendo: eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Ele viu as opressões. Ele não achava que as opressões eram criações. Ele não achava que elas eram... Aliás, ele não se importa em explicar de onde elas vêm. Mas ele vê. As opressões existem. As opressões estão em todos os lugares. Olha só a relação entre os seres humanos que ele vê aqui. Ele viu lágrimas nos oprimidos, mas ninguém que os consolasse. Ele viu violência nos opressores, mas ninguém para consolar os oprimidos.
Olhando para a opressão, Kohelet vê opressores e oprimidos. E da perspectiva dos oprimidos, lágrimas e falta de consolo. Da perspectiva dos opressores, violência, mas novamente falta de consolo. Não existe quem console pessoas. Só existe o exercício de poder, o exercício da autoridade, o domínio, a influência. O que existe é uma sociedade criada para que os mais fortes sejam opressores dos mais fracos. E que essa opressão seja de tal forma dolorida que os oprimidos estão chorando. Mas a frustração de Kohelet era: ninguém estava lá para consolá-los. O diagnóstico de Kohelet está corretíssimo nos seus dias e ele se aplica muito bem aos nossos. Nós entendemos o que são as estruturas de poder, nós entendemos o que é opressão, nós entendemos o que é oprimido, nós entendemos o sofrimento disso. A nossa cidade estampa isso por todos os lados, opressão, opressores e oprimidos por todos os lados. Mas quem vai consolar os oprimidos? Kohelet, ele faz o diagnóstico de uma maneira tão correta que, na sua perspectiva, melhor do que ver essa opressão era não ter nascido. Melhor do que identificar essa opressão para a qual não existe consolo e até talvez pareça que não exista solução, ele diz: eu tenho por mais felizes os que já morreram do que os que vivem, porém, tenho por mais feliz aquele que ainda não nasceu e não viu essas más obras. Essas obras eram tão vis, tão más, tão injustas, que os mortos tinham vantagem. Pela primeira vez, Kohelet vê vantagem na morte. É parar de ver o mal que existe no mundo, parar de ver a opressão que existe no mundo. Mas melhor do que esse que já morreu, porque viu as opressões, é aquele que não nasceu, porque ainda não testemunhou essas dores. Kohelet, ele não é de maneira nenhuma alguém desapegado à vida. Nós sabemos, ele tem um apreço profundo pela vida. Ele não quer procurar uma alternativa para o problema, ele só está dizendo que as opressões e as dores e os sofrimentos são tantas que era melhor não ter nascido e não ver essas coisas que talvez ele mais velho na sua vida tenha cansado de ver. Mas o diagnóstico de Kohelet, ele vem com uma confissão embutida. Porque como rei em Israel, a responsabilidade de realizar o consolo era dele. Quando nós olhamos para o modo como Deus cuida das pessoas que passam por opressão, dos oprimidos, dos pobres, Deus diz: eu sou aquele que vindica o pobre, eu sou aquele que estou com órfãos e viúvas, eu estou aquele que está com os oprimidos. É Ele quem escuta o choro, é Ele quem escuta o sofrimento, é Ele quem escuta as dores. Mas Ele estabelece leis, e na sua lei Ele estabelece que o seu povo deveria ser a manifestação desse consolo. Eles deveriam ofertar e dizimar para que as pessoas oprimidas e mais pobres pudessem participar. As pessoas com maiores dificuldades sociais tinham acesso aos campos, onde os grandes produtores deixariam para trás parte da sua produção, para que pessoas necessitadas pudessem pegar. E ali haveria uma proposta de auxílio e cuidado e consolo. Aliás, no Antigo Testamento era o justo o responsável por esse consolo. O justo deveria agir, o justo deveria atuar. E o modelo do justo na ética de Israel era o rei. Era o rei que faria com que os valores do reino de Deus fossem executados com justiça. Era ele que faria com que esses valores de um Deus que cuida do oprimido funcionassem, para que a lei fosse cumprida, para que ele fosse o defensor dos oprimidos, como representante de Deus. Mas Kohelet vê opressão e não vem ninguém para consolar. A omissão da comunidade de Israel era a omissão dos justos, era a omissão do rei, era um abandono da lei. O mundo que Kohelet enxerga é um mundo marcado por uma injustiça muito maior do que a opressão, que é o abandono da justiça pelos fiéis,
que deveriam cumprir sua função, mas não o fazem. E diante da realidade, diante do diagnóstico, ele diz: era melhor não ter nascido do que ver essa desgraça. O diagnóstico está correto, mas a confissão é dolorosa. Ele falha na sua função. Mas essa não é a única injustiça que ele vê. Ele vê um outro tipo de injustiça. Ele vê um tipo de injustiça manifesta nas relações humanas, onde essa iniciativa de poder e de opressão e de domínio, ela invade o trabalho. Observe o que ele diz no 4. Então eu vi todo o trabalho e toda destreza em obras. Ele viu que provém da inveja do homem contra o seu próximo. Algumas traduções dizem: ele viu o trabalho bem feito, ele viu a excelência no trabalho, ele viu que o empenho e o motivador, o propulsor do trabalho, era a inveja do homem. Ele quer ter o que não tem e ele inveja aquele que tem. Ele inveja, ele quer o que não comprou, ele quer alcançar o que o outro tem, e esse é o motor que o impulsiona a viver para o trabalho. E ele diz: isso é uma grande injustiça. As grandes obras, inveja. As grandes produções, inveja. Mas ele vê algo mais. Isso era vaidade, correr atrás do vento. Mas olha o versículo 5, pior que eles é o tolo que cruza os braços e come a própria carne, dizendo: é melhor um punhado de descanso do que ambas mãos cheias de trabalho. Entre a inveja, de um lado ele vê a inveja e do outro lado ele vê a preguiça. De um indivíduo que é tolo e cruza os seus braços e diz: eu não vou trabalhar. E nesse contexto, para evitar o processo de opressão, para evitar, quem sabe, o excesso do trabalho, o preguiçoso diz: está bom demais, eu não vou fazer nada. Comer a própria carne aqui significa que ele está destruindo a própria vida. A preguiça vai consumir esse indivíduo de tal forma que ele entenda que ele não precisa trabalhar, porque ele prefere uma mão cheia de descanso do que duas cheias de trabalho. A injustiça que Kohelet vê aqui é a injustiça do mercado de trabalho. Onde, por um lado, nós vemos que os grandes desenvolvimentos são produzidos por desejos do coração, produzidos por inveja. E aqueles que encontram, então, uma fuga para isso, na preguiça. Ao invés de dedicação e empenho no trabalho, preguiça. Ao invés de dedicação, abandono. E nós sabemos que grande parte das opressões sociais que nós vivemos acontecem no meio desse campo. Entre aqueles que buscam mais e querem ter mais, e aqueles que dizem: eu não preciso de tanto, eu não quero mais. E nesse contexto, opressores e oprimidos se encontram numa sociedade que é injusta, numa sociedade que manifesta injustiça, numa sociedade que é muito parecida com a nossa cidade. Você já foi em shopping de gente chique, né? Você já entrou num shopping que você acha que você veio com a roupa errada? Você sabe o que é ser olhado de cima e embaixo quando você entra em um lugar que você não pertence? Você já olhou de cima para baixo quando alguém entrou em um lugar que você acredita que essa pessoa não pertence? Por que nós somos assim? Por que nós temos essa necessidade de dizer para as pessoas que nós somos bem-sucedidos financeiramente? E que nós evitamos os lugares onde as pessoas são melhor sucedidas do que a gente, porque nós não queremos ouvi-las dizer isso para nós. Nós dançamos a dança da opressão todos os dias. Nós dançamos a dança da opressão no metrô todos os dias. Nós vemos as diferenças sociais. Nós vemos os afastamentos, os distanciamentos. Nós conhecemos a inveja do mercado de trabalho de pertinho. Nós sabemos exatamente o que significa isso. Nós já caímos no conto de correr atrás de coisas melhores porque nós precisamos provar para as pessoas que nós temos mais.
Nós já caímos nesse modo de manifestação da injustiça. E Kohelet está profundamente correto. Ele identifica corretamente. É como se ele tivesse jantado ontem conosco. Ele sabe do que ele está falando e parece que ele descreve a nossa cidade. Mas a frustração que nós temos ele faz um excelente diagnóstico, mas e aí? O que é que nós vamos fazer aqui? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso lugar nisso aqui? Nós nos juntamos com quem? Com invejosos? Nós nos juntamos com quem? Com os preguiçosos? Qual é a alternativa? Kohelet não nos dá essa resposta. Ele vê, ele tem o diagnóstico, mas ele não tem a resposta. Mas observa que tem um mal ainda maior para ele. Versículo 7. Considerei uma outra vaidade. Eu vi outra coisa. Olha a história do versículo 8. Isso é, um homem sem ninguém, não tem filhos nem irmã, não cessa de trabalhar com tudo, e os seus olhos não se fartam de riquezas, e diz: para quem que eu trabalho se eu nego a minha alma os bens da vida? E também vi que isso é vaidade. Kohelet viu o pináculo do individualismo moderno e contemporâneo. O individualismo que diz: você tem que correr atrás dos seus sonhos, custe o que custar. De um individualismo que diz: você tem que batalhar para cumprir os teus sonhos e para alcançar o que você busca. É o pináculo da sociedade ocidental, é o sucesso do indivíduo. Eu não me caso porque não quero dividir os meus recursos, eu não entro em relacionamentos por quê? Porque eu não quero perder tempo. E o resultado desse individualismo é que ele leva à solidão. E uma solidão que faz com que esse indivíduo não tenha ninguém com quem dividir os seus bens. Alguém que no fim da vida diz: eu não tenho nem aproveitado do que eu ganhei e não tenho com quem dividir. Kohelet não estava na cidade de São Paulo, mas essa aqui é a descrição da nossa cidade. Nós somos uma comunidade de indivíduos sozinhos. A nossa cidade nos separa. Nós somos classificados por regiões, nós somos classificados por status social, nós somos classificados por tipo de trabalho, quantidade de trabalho. E nós precisamos de um nicho de relacionamento, mas ali tem inveja, ali tem preguiça. E nós decidimos então que a melhor resposta é: quer saber, eu vou cuidar daquilo que é meu. E nós vivemos sozinhos. Nós moramos em uma cidade de pessoas sozinhas. Pessoas que passam por vários problemas de saúde emocional porque estão sozinhos. A nossa cidade usa quantidade de medicamentos antidepressivos que são comparáveis a ambientes de guerra em outros lugares do mundo. Nós temos uma altíssima taxa de pessoas passando por problemas emocionais e mentais, muitas vezes sozinhos. Kohelet faz o diagnóstico corretíssimo. Ele viu injustiças. Mas para nossa frustração, ele não oferece solução. Mas ele vê mais um mal. Versículos 13 em diante, ele diz: é melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, que não se deixa admoestar. Ainda que saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com o jovem sucessor que ficará no lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tão poucos que virão depois dele hão de se regozijar nele. Na verdade, também isso é vaidade e é correr atrás do vento. Eles contam um cenário hipotético, relembrando o seu sofrimento, de que tudo o que ele constrói nessa vida, ele vai deixar para o seu sucessor, e ele não sabe se o seu sucessor é tolo ou sábio. E ele diz até, de uma maneira exagerada, jovem, pobre, sábio, ele dizendo: vamos supor que esse cara tenha saído do cárcere e ele tenha sido preso, um prisioneiro de guerra, quem sabe. E ele olha que seriam sem número. Teriam vários seguidores.
Mas ele se preocupa com algo que todos nós nos preocupamos, que é encontrar no futuro os resultados do nosso trabalho. Ele usa a ideia de um jovem pobre, porém sábio, como um sucessor para descrever aquilo que poderia ser a realidade que ele vai enfrentar, mas que poderia ser diferente da realidade que ele vai enfrentar. Mas para apontar algo que lhe machuca o coração, ele vai ser esquecido. Ele viu entre todos os seus seguidores, ele viu que o seu sucessor tinha muito mais seguidores. Ele percebeu que as mídias sociais daquele que vem depois dele tinham muito mais seguidores do que ele mesmo. E que toda a sua fama e que todo o seu trabalho seria colocado agora nas mãos desse indivíduo, que vai pegar todos os benefícios do seu trabalho e vai fazer dali o seu nome. E ele vai perder a sua reputação. Ninguém vai lembrar do nome dele, ninguém vai saber quem ele é, porque tudo o que ele fez foi reduzido àquilo que ele deixa para o seu sucessor, que vai ser muito mais famoso do que ele. Esse é o medo dele, essa é a perturbação da vida dele. E ele viu que esse era um grande mal, porque na sua batalha por construir, ninguém fez mais do que ele. Na sua batalha para aprender, ninguém estudou mais do que ele. Na sua batalha para explicar o mundo, ninguém ganhou dele. Ele se via como o alto, o pináculo, o melhor. Mas o seu legado era reduzido a nada quando o seu sucessor ascendesse ao seu trono no seu lugar. Ele percebeu que por maior que tenha sido o seu nome e a sua influência, a sua reputação não vai durar para nada. Ele sabe que a sua reputação depende de algo que ele não pode controlar. Depende de algo que ele não tem como monitorar, não tem como influenciar. Por melhor que tenha trabalhado, a sua reputação não vale nada. Da perspectiva de Kohelet, a sua reputação estava mais machucada do que um deputado que vai à Ucrânia e vaza áudios com palavras terríveis. Para ele, a reputação era pior do que ver a sua campanha ruir diante dele, diante dos seus fracassos. Porque Kohelet não se via fracassado. Kohelet se via frustrado por não conseguir fazer o seu nome grande. Kohelet sabe a dor da reputação, de viver, melhor dizendo, em busca de reputação. Porque pessoas que vivem atrás da reputação sabem que existe um futuro terrível que os espera. E esse futuro terrível que os espera chama-se esquecimento. Em mundo que procura 15 minutos de fama, que o que importa é ter o seu lugar ao sol, para você se virar nos 30. Você sabe que pouco tempo depois desse momento, tudo que você tem é esquecimento. Ninguém mais lembra que a caneta era azul e que azul era a caneta. Ninguém mais lembra, porque tudo vira esquecimento. Mas essa é a história da nossa sociedade, não é verdade? Nós queremos um legado duradouro. Aliás, os coaches estão aí para nos ensinar isso. Legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Então você faz uma boa ação por dia e no final da sua vida vai ter bastante gente para encontrar você no seu último dia. Mas é isso mesmo? Mas é isso mesmo? Mas o triste, novamente, é que Kohelet faz o diagnóstico correto. O diagnóstico de Kohelet está corretíssimo. Existem opressões no mundo. O trabalho é marcado por inveja e preguiça. Muitas pessoas vivem nesse ambiente sozinhas. E todos aqueles que correm atrás de reputação vão morrer insatisfeitos de saber que caíram no esquecimento. Para Kohelet, isso é a injustiça da sociedade. Para nós, isso é a descrição da nossa cidade. Nós conhecemos esses males. Pessoas próximas a nós vivem isso aqui todos os dias.
E a pergunta que eu faço hoje é: qual é o nosso lugar nisso aqui? Como é que nós vamos viver em uma sociedade que manifesta injustiça? Como é que nós vamos viver em uma sociedade, em uma cidade que vive essa injustiça? Como é que nós vamos viver em um lugar onde a manifestação da opressão, da inveja, da preguiça, da solidão e a busca por reputação é basicamente estampada em todos os lugares? Porque quando nós olhamos para um mundo quebrado, diferente de Kohelet, nós somos convidados a pensar em uma solução. Quem sabe pensar qual é o nosso lugar no meio disso tudo? Com quem nós vamos nos unir? A quem nós vamos servir? Se esse mundo é marcado pela injustiça, eu proponho para você que o nosso lugar nessa cidade deve ser marcado pela justiça divina. Os seguidores de Cristo Jesus são convidados a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, são os valores do reino do nosso Deus e a justiça do reino do nosso Deus que nós vamos buscar em primeiro lugar, porque a justiça desse reino não é como a justiça desse mundo. A justiça desse reino é manifesta em Cristo Jesus e ele é diferente de tudo o que nós encontramos nesse mundo. E se nós quisermos viver em um mundo, entendendo o nosso lugar no meio da injustiça, nós vamos precisar lembrar que, em primeiro lugar, nós buscamos o Senhor, nós buscamos o seu reino e nós buscamos a sua justiça. Nós não podemos somente identificar, como fez Kohelet, os problemas. Nós precisamos entender o nosso lugar ali no meio do caos e no meio dos problemas. Quando nós olhamos para as opressões sociais, qual é o nosso lugar? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos promover opressão? Nós vamos ver a opressão em silêncio? Nós vamos nos levantar com bandeiras contra a opressão? Qual é o nosso lugar? Eu proponho para vocês que nós temos que ser agentes de cuidado. Observe a dor de Kohelet. Eu vi as lágrimas no versículo 1 dos oprimidos, sem que ninguém os consolasse. O fracasso de Israel, o fracasso dos justos, não pode ser o nosso fracasso. Nós não podemos viver nessa cidade, ver a opressão e dizer que alguém cuide dessas pessoas. Que alguém intervenha. Porque somos nós que buscamos a justiça de Deus. Somos nós que buscamos o reino de Deus. Somos nós que fomos chamados para sermos embaixadores do reino de Deus nesse mundo. E nós vivemos nesse mundo a partir dos valores desse Deus. E nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que se importa com o oprimido. É o Deus que escuta o clamor de quem sofre. Mas é um Deus que convida o seu povo para ser a manifestação da sua justiça. Quem vai consolar? Nós vamos. Esse é o nosso lugar nesse mundo. Segunda-feira, a Gabriela e eu saímos com as crianças para comer pastel. Nós queríamos muito comer pastel. Mas os lugares que nós conhecíamos estavam fechados, nós então tentamos um terceiro lugar que nós não conhecíamos. Aí nós chegamos lá e, para nossa surpresa, aquele lugar não vendia pastel. Parecia uma banca de pastel, mas não era uma banca de pastel. E nós olhamos ali em perto e falamos assim, bom, em algum lugar alguém há de vender pastel, afinal de contas nós estamos na cidade de São Paulo. E não deu outra, nem em 1,5 km de distância nós demos a volta e nós encontramos um lugar que vendia pastel. Ali nós estacionamos e ali nós sentamos para comer. Não deu nem 2 minutos que nós estávamos sentados, um jovem se aproxima e diz, eu estou com fome. Você pode comprar um pastel para mim? Insensível como já estava, disse não, hoje eu não posso. Assim que o diálogo acontecia entre eu e esse jovem, um dos responsáveis pelo lugar se aproxima e, olhando de cima para baixo, um ódio visível no olhar, ele dizia, você rapa daqui, sai daqui, isso aqui não é lugar para você, cai fora, vaza. E o garoto olhava para ele e dizia, eu não estou fazendo nada, eu só estou com fome. E quando ficou claro que a situação ali ia ficar pesada, um segundo garoto, maior, se junta e começa a enfrentar o garçom, o responsável ali pelo lugar.
E vendo a situação crescendo diante de nós, um homem que se identificou como policial militar, à paisana, sem vestimenta nenhuma, foi para cima e disse: eu sou fulano de tal repartição da polícia. Se você não sair daqui agora, você sabe o que vai acontecer. E gritando, com ódio, e dizia para o garoto: rapa daqui, sai daqui. Enquanto eles empurravam quase que à força esses dois garotos para fora de onde estavam as pessoas comendo pastel, começou um conflito entre os dois garotos, o responsável pelo lugar e o policial. Em questão de segundos, eles estavam combinando de se encontrar de madrugada para se matar. O acordo entre eles é: então vem aqui de noite e a gente vai resolver esse negócio direito. E a dor dos garotos que estavam ali é que esse policial com força bruta tinha batido em um deles, quase derrubado no chão, tamanha força do tapa que ele tinha dado. E ele dizia: as pessoas vão saber que você bateu na minha cabeça. E ele dizia: pode vir, hoje à noite. Porque é isso o valor da vida na nossa cidade, um pastel. Como é que nós vamos viver em um lugar desse sem fazer nada? Como é que nós vamos assistir essas coisas e nós não vamos fazer nada? É isso mesmo? Certo ou errado, aquele garoto vale um pastel? É isso? Esse é o valor da vida humana? R$10. Eu levantei, fui até aquele lugar, coloquei a mão no policial, falei: senhor, nós já entendemos o que o senhor está querendo fazer. Mas do jeito que o senhor está querendo fazer, vai acabar em desgraça. O policial se recompõe, o garoto se recompõe, e eu vi as lágrimas dos oprimidos. Dois garotos chorando de ódio. Coloquei a mão no peito de um deles e falei: cara, aqui não. Se nós levarmos essa conversa mais para frente, isso aqui vai acabar em desgraça. Mas ele já não me escutava mais. O ódio já tinha sido implantado. Enquanto eu segurava de um lado um policial a ponto de se acalmar, do outro lado dois jovens profundamente irritados. E com isso a minha família profundamente assustada que eu estava no meio de um território que podia ser de guerra. Mas se nós não pudermos oferecer consolo, quem vai? Se nós não pudermos sentir a dor dessas pessoas, quem vai? Nós somos representantes de Cristo Jesus. O seu reino e a sua justiça. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos assistir? Nós vamos filmar e postar na internet? Eu proponho que nós devemos ser agentes de consolo. Nós precisamos aprender a olhar para as pessoas como Jesus olhava. Jesus dizia: eles são como ovelhas sem pastores. Mateus capítulo 9, versículo 36, Jesus Cristo lamenta que eles são pessoas perdidas e sem orientação. E Ele chora por elas. Nós vemos as lágrimas do nosso Senhor diante do sofrimento também. Como é que nós vamos agir? Como é que nós vamos viver? O que nós vamos ser? Qual é o nosso lugar? Nós devemos fazer exatamente o que Correlete não fez. Nós devemos ser agentes de cuidado. Mas não somente isso, nós temos que ser promotores do contentamento. Nesse mundo de inveja e preguiça, nós precisamos modelar algo diferente disso. Nós não precisamos seguir a lógica do mercado. Nós não precisamos seguir a lógica desse mundo. A lógica desse mundo é distorcida. Nós podemos viver contentes com o que nós temos. Nós não precisamos aprimorar a destreza do nosso trabalho motivados por inveja. Sim, nós faremos um excelente trabalho porque isso honra o nosso Senhor, porque isso é testemunho de quem nós somos, porque faz parte da nossa ética ser bom funcionário, falar a verdade, cumprir horário. Faz parte de ser cristão isso.
Mas nós não precisamos viver correndo atrás de tudo nesse mundo. Nós não precisamos viver correndo atrás de todas as coisas por inveja. E nós não precisamos abandonar todas essas coisas por preguiça. Nós podemos modelar contentamento. Mas o que nós podemos fazer no lugar da solidão? E eu acredito que existe algo profundamente importante aqui. Nós podemos modelar e promover comunidade. Essa estrutura, essa desfacelada da nossa cidade, precisa de pessoas que entendam o valor da comunidade, de andar junto, de passar tempo junto, de conversar, de aproximar, de criar laços e proximidade. Aliás, a única resposta em todo o texto que Corrêa te dá, a única solução que ele encontra é a promoção da sociedade, a promoção de uma comunidade. Ele diz, versículo 9, é melhor serem dois do que um, porque se caírem um levanta, e também se dormirem eles se aquecem, porque eles podem prevalecer contra os outros. A única resposta possível para Corrêa era uma comunidade. Pessoas que convivem juntos, que não se entregam à opressão, que não se entregam à inveja, mas que trabalham de maneira comunitária. Nós podemos ser promotores de comunidade assim. Mas existe algo que só nós podemos fazer nessa cidade. Que só nós podemos apresentar. Nós vamos encontrar pessoas funcionando como consolo, lutando contra a solidão. Nós vamos ver várias dessas iniciativas. Mas só nós podemos promover esperança. Em um mundo que busca reputação, o futuro é o maior sofrimento para as pessoas. Eles querem um futuro onde a sua reputação sobreviva, onde a sua vida tem valor, onde algum dia, quem sabe, ele tenha significado. E diante do caos desse mundo, nós vivemos em um mundo de desesperança, onde não existe nada além da morte, não existe nada além do amanhã, onde tudo é fim, o que eu faço é o que vale. Debaixo do sol não existe amanhã, não existe futuro. Nós somos proclamadores de uma verdade que transforma isso. Nós propagamos a Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós somos responsáveis por uma mensagem de esperança que não tem nenhum outro lugar no mundo. Ninguém pode fazer isso senão nós. Somente os cristãos podem dizer: o Cristo Jesus ressurreto, a quem eu sirvo, morreu para salvar você. E os seus pecados ele está pronto a perdoar e te oferecer uma nova vida. Uma vida que não precisa ser vivida na opressão. Uma vida que não precisa ser vivida na inveja. Uma vida que não precisa ser vivida na solidão. Porque ele oferece uma comunidade, mas ele te oferece muito mais do que uma comunidade. Ele te oferece vida eterna, um futuro que ninguém pode te tirar. Essa mensagem de esperança somente os cristãos, seguidores de Cristo Jesus, é que podem oferecer. E se nós pudermos olhar para esse texto e dizer qual é o nosso lugar nesse mundo, nós diríamos, sim, nós vamos ser agentes de cuidado, sim, nós vamos ser promotores do contentamento, sim, nós vamos criar comunidade, mas nós vamos proclamar a mensagem, que é a mensagem que só nós podemos proclamar. Cristo Jesus, morto e ressurreto, loucura para esse mundo, mas único que pode trazer vida e vida abundante, vida de verdade. Se nós encarnarmos os valores de Cristo nesse mundo, se o reino de Deus e a sua justiça for de fato verdadeiros na nossa vida, e nós somos esses agentes de Deus nesse mundo, a nossa mensagem encontrará ouvidos prontos a ouvir, e nós poderemos dizer: Cristo Jesus ama vocês. Ele me ensinou a ver as lágrimas dos oprimidos. Ele me ensinou a entender a diferença entre inveja e preguiça. Ele me deu uma comunidade onde eu não estou sozinho. E Ele me deu esperança que está além do tempo. Somos nós que vamos fazer isso. O nosso lugar nesse mundo não é na nossa omissão diante da opressão, como Corrêa te fez. Nosso lugar não é na fuga da inveja ou da preguiça, como Corrêa te parece sugerir. O nosso lugar nesse mundo não é no isolamento religioso, como nós vimos acontecer com aquele que trabalha demais. E também não é na inércia diante da desesperança desse mundo.
Nosso lugar nesse mundo é que nós somos agentes de transformação, chamados por Deus para invadir esse mundo com a justiça divina e com a verdade da salvação. É isso que nós somos. Qual é o nosso lugar nesse mundo? Nós somos agentes de transformação. Mas como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer então uma grande revolução? Vamos levantar bandeiras? Antes de qualquer coisa, nós vamos ser o que o nosso Senhor nos chamou para ser. E nós vamos convidar outras pessoas para fazer isso com a gente. Nós vamos fazer um grande movimento, vamos lutar estádios, vamos fazer passeatas. Não. Nós vamos cuidar dos nossos quando eles estiverem sofrendo. Nós vamos cuidar daqueles que estão perto de nós quando nós sabemos que eles estão sofrendo. Nós vamos estender o braço para os nossos companheiros de trabalho. Nós vamos ser agentes de cuidado no ambiente mais hostil, que é o mercado de trabalho. Nós vamos promover comunidade ali dentro ao invés de separação. Nós vamos ser agentes de Deus ali e a nossa postura diferente desse mundo vai apresentar um novo modelo que vai abrir portas para a proclamação da nossa mensagem. Nós somos agentes de transformação desse mundo. E nós vamos começar na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Porque essa revolução, embora não tenha piquetes e bandeiras e não pare o trânsito, ela vem mudando o mundo há 2000 anos. Ela é silenciosa, mas ela é eficaz. Porque nós não somos reformadores, nós não somos revolucionários, nós não somos transformadores. Nós somos agentes da transformação que Deus produz através de nós. Imagina um cenário em que você é o modelo da justiça e da verdade divina no seu trabalho, na sua escola. Imagine um cenário onde você é o modelo do amor de Cristo Jesus na sua casa, nos seus familiares, na sua comunidade. Porque quando cada um de nós entender que esse é o nosso lugar, que essa é a nossa missão, então, nós vamos poder servir esse Deus e encontrar o nosso lugar nessa cidade. No dia 24 de janeiro eu me perguntava, Senhor, o que o Senhor quer fazer com a nossa igreja? E o que eu aprendi nesses anos foi, eu quero que vocês sejam agentes de transformação. Esse é o nosso lugar aqui. Essa é a nossa missão. E se essa é a sua missão como seguidor de Cristo Jesus, eu quero te convidar a se juntar a nós. Esse projeto de transformar a cidade um abraço por vez, um amigo por vez. Mas ver Deus usar as nossas vidas para transformar vidas, como agente de transformações que nós somos. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.